estou assim, reformulando toda a minha história por causa do celular que eu perdi. Estamos ao vivo. Axé. Olá, boa noite. Saúde, paz, boa noite, tudo bem? Prazer Tudo imenso bom? estar aqui com vocês. Taba TV. Hoje estamos aqui com um convidado especial, que é o Israel, evangelista dos Santos, conhecido como O Farerê, Israel. Ele é baiano, de Salvador, é produtor cultural, gestor social, ativista do movimento negro e órgão candomblé, com o título de O Farerê e mensageiro de... Oxóssi, o caçador. Eu já queria começar perguntando o que significa O Farerê, da onde esse nome, Jael? Então, Alfarerê foi o nome da minha iniciação na religião de matriz africana, quando eu tinha uns 15 anos de idade. Eu fui suspenso pelo orixá dentro do rito religioso, e nessa iniciação eu ganhei o cargo, um nome, né, que é muito particular nosso, e um cargo, que é o cargo de Ofarerê. Ofarerê é o mensageiro de Oxóssi, aquele que veio trazer para o mundo a palavra do candomblé. Eu, aos 15 anos, ficava me perguntando assim, como eu vou falar para o mundo sobre candomblé, se candomblé é iorubá, eu só falo português. Hoje eu me vejo uma referência na matriz africana, vem adiante a nossa ancestralidade, que me deu esse caminho e essa trajetória. E o meu nome, né, é uma integração muito grande, porque o meu nome de batismo é Israel Evangelista. Israel, a terra prometida, o evangelizador, o evangelista. E aí, no candomblé, aos 15 anos de idade, eu recebo o nome de Ofarerê, o mensageiro de Oxóssi. Então, eu digo, eu tenho uma missão que é contribuir sociopolítica e culturalmente para o crescimento da nossa sociedade. Incrível. E aí você criou o Farerê, né? Criou o Farerê Comunicação Cultural, com o objetivo de garantir os direitos, né, de resistência e valorização da cultura brasileira e ancestral. Como que foi essa criação, esse processo? Então, tudo isso se inicia na Bahia, né? Como dizia Gil, eu vim da Bahia, mas já vim com reggae e compasso, né? Porque lá na Bahia a gente trabalhou a construção dos afoxés, dos blocos afros, trabalhamos a valorização da dança, do teatro, da arte plástica dentro do candomblé. E aí eu tive o entendimento, né, que o nosso produto é a nossa maior riqueza, e a nossa maior riqueza é a nossa cultura. Então, por que não sobreviver do nosso produto cultural? E assim eu desempenhei uma campanha em Bahia, vindo em 2004 para o Rio de Janeiro, iniciando uma caminhada de combate à intolerância religiosa e servindo as comunidades tradicionais de matriz africana, legalizando a sociedade civil dos terreiros, realizando atividades, seminários, festivais, encontros culturais, para que a gente tivesse aí essa efervescência que hoje eu vejo diversos núcleos, né, surgindo, né, desde o governo do Lula, os povos tradicionais tiveram mais notoriedade e, dessa forma, um reconhecimento, uma visibilidade maior na sociedade. Então, eu me sinto fazendo meu papel, né? Então, já que a minha profissão é essa, então eu vou ser produtor cultural. E vou ter a minha própria empresa e viver da minha própria identidade cultural. Muito bom. E aí, em então, 2012, começou a luta, né, do combate à intolerância religiosa, e aí você já uniu uma coisa a outra, né? A gente vem numa caminhada, né? Eu costumo dizer sempre que eu sou só um instrumento do orixá, né? Eu vim aqui para servir. Minha mãe dizia: quem não serve para servir, não serve para ser servido. Então, como instrumento do orixá, o que ele me designa, eu vou lá e executo. E é por isso que a gente tem tido uma sessão e conquistado alguns espaços geograficamente e a sociedade como um todo nesse sentido. E em 2019 você participou do curso de extensão, né, de mídia, violência e direitos humanos. Como que foi essa participação nesse núcleo, né? Esse seminário ele trouxe o foco para a questão da mídia, né? Nós trabalhamos em grupos, foram muito informativos, tanto que hoje nós desenvolvemos o Fórum Negríndio na década afrodescendente, né? E o fórum tem 3 eixos específicos: a 11.645, que é a questão da grade curricular, né?
com a contribuição sociopolítica e cultural dos afrodescendentes dos povos originários, da Rádio Ayandê, que foi quem despertou nesse inteirinho da etnomídia, do seminário. A gente entendeu que a etnomídia seria um caminho para que a gente ampliasse, né, a nossa construção social, política, valorizando a nossa cultura, porque a Rádio Ayandê traz um exemplo de comunicação entre todas as tribos em âmbito nacional, tendo um horário, um momento para cada linguagem, para cada expressão. E acho que essa metodologia da comunidade dos povos originários serve como referência para os povos urbanos. Aham. Muito bom. Helena? Eu falo muito. Não, fala não. Olha só, eu quero também dar uma boa noite aí para o nosso entrevistado, né? O Israel Farerê. E boa noite, tudo bem, Israel? Nós nos falamos algumas vezes pelo telefone, né? Então, olha, nós criamos essa Ecotaba exatamente para atender a Clemarge, que é a organização dessa conferência que vai acontecer agora, dia 25 de junho, na Praça 15. E aí, quando eu fui pedir os nomes... 15, 25, Helena, 29 na Praça 15 e 25 não. 25 em Niterói, desculpe, que é a conferência, e 29 lá na Praça 15. Então, eu quis uma relação dos nomes para a gente já começar a fazer essas entrevistas, e um dos nomes que o Jorge me deu foi exatamente o teu, Israel. E o Farerê está presente na Clemarge. E aí eu pergunto, qual quero saber o que vocês vão levar como pauta para a Clemarge. Qual é a intenção de vocês? Como vai ser essa participação? Porque nós estamos falando de meio ambiente e, de repente, tem também uma questão racial aí envolvida, religiosa. Olha só como as coisas se mesclam, como elas se unem, mas a gente tem que explicar direito para as pessoas que nos ouvem. Daí a minha pergunta. Querida, então, nós, enquanto povos tradicionais de matriz africana, temos um princípio que é o básico: água e as ervas naturais. Sem água e sem folha não existe orixá. E quando existe água, existe folha, existirá orixá. Então, nós somos os maiores protetores, né, desde sempre, da nossa existência, do meio ambiente. Tanto que toda a relação das nossas divindades, dos nossos orixás, Iquices e Voduns, eles estão voltados para a questão das árvores, da questão do ferro, dos minérios, da natureza, Oxóssi com a mata, né? Xangô com o trovão, Yansan com os raios. Então, nossa relação com o meio ambiente, nós nos sentimos protetores do meio ambiente desde sempre. Por isso, nosso compromisso, né, com a questão ambiental. E nós tivemos a oportunidade de estar participando em 2012 da Rio Mais 20, né, que, através da Rio Mais 20, nós tivemos aí a relação com a Rede Afroambiental, que nasceu em 92, na primeira ação que foi discutida essa questão climática, e complementamos o trabalho que vinha sendo realizado, e atualmente nós estamos dentro da Rede Afroambiental, construindo a cúpula dos povos tradicionais, com apoio dos povos originários, com apoio dos povos de matriz africana, quilombola. Então, o nosso compromisso com o tema em questão é desde nossa existência, né? Então, nós estamos aí muito preocupados com as três vertentes, com a principal vertente, que é a água, né? A temática desse ano, da questão da Agenda 2030, né? E aberto para discutir outras pautas nesse sentido. E aí tem uma série de questões, principalmente na atual conjuntura política que vivemos,
né, que nos deixa ali preocupado como está encaminhando as questões da cultura, da intolerância, da valorização dos nossos costumes e tradições. E entendemos que, através do compromisso que temos com a cúpula, que todas essas transversalidades cabem no tema central da Cúpula dos Povos, que é a questão da água, o meio ambiente e a diversidade, né? Então, eu acho que a gente tem aí a contribuir. Laura, só para concluir meu raciocínio aqui, eu queria que você apontasse com essa tua experiência aí ancestral, quais seriam, no teu ponto de vista, os principais problemas ecológicos do estado do Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta que você está me fazendo, Helena? Oi? Isso. Os principais problemas do meio ambiente no Rio de Janeiro? Isso. Por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Eu estou localizado aqui na Barra da Tijuca, né, onde nós temos toda uma região com diversas lagoas, uma região lagunar, né, que tem aí como predominância o rio Marapendi. E nós temos ali na cabeceira do rio Marapendi uma comunidade, um bairro que se instalou e que não tem o mínimo cuidado com essa questão ambiental. Então, hoje, nós estamos muito preocupados com essa questão lagunar da região aqui, da localidade, entendendo que essa questão do rio Marapendi é uma pauta de extrema importância para que a gente revitalize não só a questão do ambiental, né, porque tem os manguezais aqui, tem as capivaras aqui, né, na localidade, mas também a questão do turismo, do ecoturismo, que pode ser desenvolvido aqui nessa região, trazendo trabalho e renda para toda a comunidade que a gente está aqui inserido, envolvido diretamente. Então, eu, em particularmente, tenho esse foco dessa questão geográfica da Barra da Tijuca, por estar localizado aqui com a construção cultural, né? E, assim, entendo que a gente pode estar ampliando as nossas ações. Por fazer parte da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, temos diversos segmentos trabalhando a questão da biodiversidade. Então, nós vamos estar lançando agora, no dia 6, 7 e 8 de junho, o Seminário Internacional Biodiversidade Afrodescendente Negríndio, uma década afrodescendente em Vitória do Espírito Santo, na praia de Iriri, um evento que a organização, por ter uma deferência maior com o segmento indígena no Espírito Santo, que estão mais organizados, estamos lançando um projeto lá para trazer para a região sudeste, enquanto compromisso de resultado para a década. Ô, Israel, aproveitando aqui que você falou da Coordenação Nacional de Entidades Negras, né, que é o CONEM, né? Qual o papel dessa entidade? Então, a CONEM ela tem como objetivo fundamental trabalhar as pautas transversais que revitaliza e resgata a construção de políticas públicas para os povos menos assistidos dentro da sociedade. Então, negros, índios, mulher, a juventude, são essas as pautas que a gente vem em âmbito nacional construindo seminários, tirando resoluções e levando essas preposições para os futuros governantes. Por exemplo, no momento nós temos aí a concepção de que a gestão do Luiz Inácio Lula da Silva foi fundamental para o crescimento social, político, cultural da nossa sociedade, e nós estamos, mais uma vez, empenhados em fazer o Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil, né? Esse nosso objetivo é justamente para que a gente possa retomar os conselhos e ter o governo ouvindo a sociedade, porque em outras gestões nunca tivemos voz expressiva dentro do Planalto. Nessa oportunidade foi quando abriu o maior diálogo com a sociedade, né? As organizações do movimento negro tiveram mais expressões em suas ações, e assim a gente hoje está muito direcionado nesse sentido das eleições, sem esquecer as pautas que nos movem, né? Que é justamente a questão das transversalidades das minorias, onde a gente possa contribuir com a construção de políticas públicas. Ô, Laura, a Andréia Crescêncio
está dando boa noite, da Costar, e a Tereza Cristina Inácio. Boa noite para vocês. Boa noite. Tá? Salve, salve. Agora, o que é e o que é acostar? Oi? O que é acostar? Acostar? Acostar é uma entidade? Deve ser a entidade que ela representa, né? Se Da identificou. Crescência, né? Ela trabalha com material de reciclagem, eles são de Juiz de Fora, eles fazem um trabalho com sabão, todo esse material de higiene, né? Reciclado de bolsas, com sacolas plásticas, puff de pets. É um trabalho muito bacana, são parceiros nossos dentro do Fórum Negríndio, vem estreitando essa relação da região Sudeste, né? Com a proposta do Fórum Uma Década Afrodescendente. Ô, Israel, eu estava lendo, né, que uma imagem que acho que foi o movimento de vocês, não sei, ela foi depredada, né, por neofanáticos de uma seita religiosa. Como que vocês lidaram com isso? Como que aconteceu isso? Então, em 2012, nós fomos convidados por uma sacerdotisa de uma família religiosa da família Bombochê, para realizarmos um centenário, né? Um cortejo, uma procissão pelo centenário de uma Regina Bombochê, a nossa sacerdotisa que já passou por um. E, nesse momento do cortejo, nós criamos uma relação com a colônia de pescadores daquela localidade, e 3 dias após nós realizarmos essa manifestação, a imagem que os pescadores tinham no pier do quebra-mar da Barra da Tijuca foi depedrada. Então, entendemos aí que teríamos um compromisso, né, com a colônia e com a busca pelo respeito dos nossos símbolos e signos de matriz africana, e começamos a fazer as manifestações louvando Iemanjá, né, onde nós fizemos 3 ou 4 xirês, fizemos uma carreata da Praia da Macumba até o Quebra-Mar, e nessa trajetória nós fomos premiados com ações locais, um programa dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, que nos deu a oportunidade de buscar uma imagem, uma escultura de uma imagem, de uma sereia, que colocamos no quebra-mar da Barra da Tijuca, assim, consagrando essa imagem com sacerdotisas como Mãe Beata, Mãe Mimi, Mãe Meninazinha, ou Mãe Almerinda, Mãe Meninazinha da Oxum, sua bênção. Ela, infelizmente, não foi possível no momento, mas nós procuramos centralizar a homenagem aos sacerdotes de Iemanjá. Então, buscamos trazer as pessoas de Iemanjá para fazer a consagração dessa imagem. E nós estamos aí na 10ª edição, construindo, realizando o presente de Iemanjá naquela localidade da Barra da Tijuca, onde não tinha nenhuma expressão da cultura afrodescendente. E hoje nós estamos avançando com a gastronomia da culinária baiana, né? Temos um tabuleiro de acarajé naquela localidade, além do espaço público embaixo do elevado do Joá, onde nós temos aí a construção da Feira Negríndia, né? Nós estaremos realizando ali as feiras mensalmente, com 30 expositores, e assim a gente está trazendo visibilidade do que os terreiros fazem enquanto produto de autossustentação, sustentabilidade, como também o produto do segmento indígena, dos povos originários, desculpe. E você já sofreu algum tipo de preconceito religioso ou racial diretamente, Gel? Só o meu estereótipo já choca quando eu entro no ônibus, né? É triste, né? Okay. É muito complicado. Então, tem uma questão de você ter uma identidade, uma posição, né? Um respeito e um reconhecimento do que você representa para a sociedade. E quando você se impõe, você reprime cosmicamente, né? Mesmo que organicamente ali, qualquer tentativa de ser agredido. Agora, além de que a gente também procura não dar espaço para ter uma entrada e a violência venha, porque a todo momento nós estamos propícios a um ato de intolerância, até quando a gente se apresenta em qualquer ambiente, tem aquele impacto só porque você é negro, né? A sociedade ainda tem uma rotulação de que o negro é negativo, de que o negro ele tem sempre um princípio
pejorativo. Então, a gente desmistificar isso dentro de uma sociedade racista, capitalista, tem lá uma dificuldade, por isso nossa luta é sempre com a bandeira da valorização da cultura como referência para que a gente se posicione e traga esse diálogo de forma mais confortável e respeitosa perante a sociedade. Mas entendo eu que os meus parentes, os meus irmãos, co-irmãos, têm um sofrimento, uma agressão muito maior, principalmente nessa localidade, né? O negro está muito aqui, ou ele está servindo à sociedade burguesa, ou ele está meio que de bobeira, dando espaço para que seja autuado, tenha uma desconfiança, tenha uma dúvida, pela questão N fatores, né, que leva a esse preconceito instaurado pela sociedade e que muitas vezes não sabem como se posicionar. E aí eu digo, me torno uma referência, porque eles me acham tão próximo, e como é que eu me posiciono tão firme? Então, eles olham e dizem, não, mas ele é macumbeiro, né? Tem um bocado de gente da macumba ali. É aquela coisa, se você se sente só, você fica fragilizado, mas quando você faz parte de uma organização, você sabe que sua palavra vai ter eco em âmbito nacional, como é o nosso caso na CONEM, né? O nosso caso, por ser matriz africana, a gente vem contribuindo muito com os nossos irmãos do terreiro, principalmente, no sentido dessa autoafirmação, desse reconhecimento e valorização da nossa cultura e identidade. Fá, olha só, uma coisa que me chamou muita atenção nesse movimento de vocês é que vocês associam o negro com o índio. Ou seja, as nossas raízes populacionais, elas vêm exatamente da junção dessas duas raças, do negro e do índio, né? E eu acho importante que haja essa unidade. Agora, eu não sabia que essa unidade estava sendo construída e que hoje a gente já pode até tomar como exemplo o movimento de vocês, porque eu realmente sempre ouvi assim, né, o movimento dos índios, o movimento dos africanos, os descendentes. E vocês vêm com uma proposta assim, muito mais firme e autêntica, que é essa união. Agora, foi difícil haver essa unidade? Então, nós tivemos a oportunidade de participar da Conferência de Igualdade Racial em Brasília, na primeira gestão de Luiz Inácio, né? E, nesse momento, nós vivemos uma experiência e nosso segmento, especificamente, né, a CONEM, entendeu que a nossa disputa não era pela terra, né, que cada um tem seu espaço. Então, a Marcos Terena, por exemplo, ele me deu uma oportunidade de fazer uma reflexão muito interessante, que foi nossa diferença. Ele dizia para mim, eu, Marcos Terena, tenho terra, tenho água, e se você bater em mim, Marcos Terena, você bateu em toda uma tribo terena. Você, Israel Evangelista, se você não tem água, você não tem terra, e se eu bato em você, só alguns evangelistas vão te defender. Isso me trouxe uma reflexão da importância que tínhamos na disputa, na construção de um programa de políticas públicas para os povos tradicionais, naquela construção da conferência, e assim começa esse entendimento de que uma andorinha só não faz verão e que precisamos unificar forças. Na passagem dos 130 anos da abolição, né, nós tivemos a oportunidade de estar fazendo uma campanha eleitoral que era um representante indígena, que era o Anapuaca, né, da tribo Pataxó, o Marcelo Calero, o espanhol, né, representando a cultura, concorrendo ao governo federal, e eu, afrodescendente, trabalhando com esses dois candidatos. Então, mediante essa passagem de 130 anos, esse envolvimento, a gente começou a construir aí um entendimento e tiramos alguns eixos que são de extrema importância para ambos os segmentos, independente da disputa da terra, que isso já se consolidou lá nas gestões da CEPI, da Fundação Palmares, o entendimento de que terra quilombola é uma coisa, terras indígenas são outra, como os povos
né, imigrantes também tiveram o direito de suas terras lá no sul, só que esses dois povos foram retaliados nessa divisão geográfica, né? Então, pela passagem de 130 anos, né, essa vivência que tivemos, nós tiramos 3 eixos. A questão da 11.645, que aí a educação cria um elo de unidade, né, expressiva entre esses 2 segmentos, e que hoje é uma pauta dentro na busca da inserção na grade curricular do ensino público, né, que é uma pauta que estamos defendendo e trabalhando junto ao governo. A questão da etnomídia, né, como eu disse anteriormente, foi uma experiência que tivemos através da Rádio Ayandê, entendemos que aí seria uma metodologia para buscar uma comunicação entre os parentes, entre as tribos, entre os segmentos, e aí temos um olhar de que a Rádio MEC, né, essa deveria ser a grande guarda-chuva, a grande amparadora da etnomídia, e aí nós temos aí a visão de trabalhar, né, nesse sentido de políticas públicas junto a esse segmento, né, a Rádio Educadora, para que a gente tenha aí um meio de comunicação amplo de âmbito nacional, e a questão do empreendedorismo, porque eu entendo que nosso produto, nossa arte, né, nossa culinária, ela tem um valor comercial que pode trazer uma ascensão e uma equidade sociopolítica e econômica entre a sociedade, dentro da sociedade. Então, isso começou a ter esse burburinho, até que tivemos aí a contribuição do nosso irmão Gilberto Leal, lá na Bahia, que, na celebração dos 500 anos, ele viu aquela confusão toda de negros e índios, e a polícia não deixando a inserção da sociedade na cidade. Ele viu um negro com traços indígenas. E aí ele despertou essa palavra, e que a gente trouxe ela como uma grande referência de unidade desses povos, né, em prol de uma luta aí para a primeira instância, a década afrodescendente, que se concluirá em 2024, iniciativa da ONU, né, e levarmos avante essa parceria em busca de políticas públicas, porque uma andorinha só não faz verão. Se a gente não está se entendendo só com a gente, vamos unir forças, principalmente nessa conjuntura política, atual conjuntura que nós vivemos. Muito bem, isso é por aí mesmo. A questão é essa. Agora, eu queria também o teu ponto de vista sobre o seguinte aspecto. Quem você acha que sofre mais discriminação e que é mais, vamos dizer, alijado do todo o processo político, social, econômico, os negros ou os índios? Então, os negros tiveram um avanço nessa construção, nessa disputa da vida urbana, né? Uma proposição mais afirmativa, uma iniciativa primeiro do que os índios. E aí começou a se organizar. Nesse inteirinho, os índios, os indígenas, os povos originários também se organizaram. Então, tem uma diferença do tipo de sofrimento de cada segmento, né? Nós trabalhamos com a Tereza Ibiapuna, uma das parceiras nossas, que também está na executiva do Fórum, e ela é do Baixo Pataxós. Então, ela tem uma demanda, um olhar diferenciado, né, do que é o sofrimento de quem está lá no Baixo Pataxós, do que quem está cá em Porto Seguro, que já tem uma vida mais urbana do que a visão rural, né? Então, dentro dessa linha, nós temos um sofrimento mais visível porque estamos no front, né? Estamos na sociedade, somos os primeiros, e os povos originários ainda lutam pelo seu espaço de direito. E hoje tem um segmento, né, uma sociedade se posicionando na universidade, a questão das cotas abriu esse diálogo, e a formação, né, do segmento dos povos originários para a questão de defender os seus direitos vem se potencializando nesse sentido e com muito mais sensibilidade da sociedade, né, capitalista, que entende ainda aquele fator que a FUNAI tinha, né? Não, são ingênuos, tem que ser protegido. Não tem que ser protegido, nós temos direitos, né? Então, nós vamos lutar por esse direito. E eles, os originários, hoje entendem dessa forma, e quem sou eu, né, para falar pela dor que eles sentem, né, já que a gente tem um compromisso tão latente aqui
que é esse fronte na sociedade do dia a dia, no cotidiano de cada negro, né? Ele sofre quando ele trabalha, ele sofre quando ele sai na rua para pegar o coletivo, e ele ainda é todo o tempo rotulado como uma coisa pejorativa. Olha, vê um negro ali, cuidado, segura a bolsa. Você chega no ônibus, no ponto de ônibus, um homem rasta como eu, e as pessoas ainda têm aquele impacto, aquele receio, né? Aquela insegurança. Eu me pergunto, você já viu quantos homens cabeludo preto ficam correndo pelo meio da rua? Se um homem preto cabeludo corre aqui na sua frente, você não vai perceber que tem um homem preto correndo aqui na sua frente. Então, você acha que um homem preto com tanta identidade vai se expor a você dizer, correndo ali? Só uma brincadeira. É uma brincadeira, mas que é aquele fundo de verdade, né? Pois é. Realmente, ser negro aqui no Brasil e em qualquer outro lugar, né? Meio ainda delicado. Eu queria te perguntar... Não atento com os povos tradicionais, né? Que eles ainda estão lutando de forma que é onde os olhos do povo, da sociedade não chegam, como toda essa agressão que a Amazônia está passando e vivendo aí, que a sociedade hoje ainda não tem um terço da importância de toda essa luta e agressão que os segmentos dos povos originários estão sofrendo naquela região. É verdade. E todo aquele preconceito, né? Aquelas falas anacrônicas ainda, né? Como que, índio, né? Índio, para mim, não tem que estar na selva. Índio, né? Assim, nem o termo certo indígena eles se preocupam em usar, ou qualquer coisa do tipo. Eu queria te fazer uma última pergunta, não sei se a Helena vai querer fazer outra. Vocês têm algum preparo para crianças, para adolescentes, fortalecendo essa base, né, de se fortalecer mesmo, né, na questão da religiosidade, da raça, ou são coisas para mais adultos e tal? Os povos tradicionais, né, os terreiros, têm essa preocupação dessa convivência com o meio ambiente de forma muito orgânica dentro do terreiro. Você já nasce sabendo que não pode maltratar os animais, não pode destruir a folha, porque a folha é dos orixás. E aí tem todo um convívio ali social, né, de educação, e essa é uma das nossas preocupações. Esse ensino cartesiano, né, ele tira toda a referência da origem do local de onde aquele cidadão veio. Então, ele vem com uma formação, com uma perspectiva de vida, e que, quando ele chega nesse ensino, ele perde seus valores, absorvendo outras identidades. Então, nós temos aí, hoje, sempre foi um hábito nosso, né, cuidar dos nossos. Então, se eu sou um Ogã e a irmã chegou com o seu filho e ela vai estar lá na função lá dentro, eu estou aqui, estou cuidando, estou fazendo um exercício, estou colocando os meninos para tocarem, estou ensinando os meninos a cantarem, né? Então, eu tenho essa convivência, que é o que faz a comunidade de terreiro. Hoje, especificamente, nós temos parceiros como o terreiro Egiomim, né, da Iavanda do Mulu, que ela vem com um projeto voltado para a juventude, muito expressivo, né, para a juventude, para jovens e adolescentes. Então, a gente percebe que, a cada dia, as organizações estão com um olhar mais específico para os adolescentes, para as crianças, dentro da construção de uma identidade, da construção política dentro da sociedade. Mas a convivência e essa dinâmica, né, de cuidado, não precisamos de creche, a gente mesmo cuida das crianças da gente mesmo, né? Tem um lugar específico para as crianças. Não, as crianças aprendem a conviver com o porco, com o bode, com a galinha, com o cachorro, né? Com os patos e conviver com os vegetais, né? A natureza, porque essa é a nossa essência. Olha só, eu queria chamar a atenção, porque a Andréia estava corrigindo, corrigiu a minha interpretação, que eu pensei que ela pertencesse a alguma associação, mas ela falou que era o sobrenome. Então, e ela também é de Juiz de Fora, Minas Gerais. E Juiz de Fora, eu também conheço muito Juiz de Fora, Andréia. Até estudei lá, eu sou mineira, estudei no Stella Matutina, na Avenida Rio Branco. Não sei se você conhece.
Aí eu perguntaria a Andréia, se você... Andréia, você tem alguma pergunta para fazer para o Israel? Eu não sei se ela está me ouvindo, ela pode escrever e a gente passa essa questão para ele. Mas vai demorar um pouquinho, porque ela vai escrever, né? Ela não está aqui muito ao vivo. feliz com a adesão dos nossos parceiros. Percebo que, pelo horário, né, tem uma demanda de muitas pessoas fazendo uma atividade de trânsito. Eu mesmo programei 5 horas da tarde, eu fechei toda a minha agenda, digo, não, agora eu tenho que estar preparado para fazer parte de uma live. Mas a Tereza Cristina disse que esse programa é muito interessante, o tema é muito pertinente. Agradeço muito, Tereza Cristina, o teu incentivo. Inclusive, e obrigada pelo Israel, né, de ter aceitado participar e conversar com a gente sobre. Muito interessante. Também, mas vamos ver o que a Andréia, se ela faz alguma pergunta. Eu vou fazer uma síntese. E aí, quais são as suas expectativas, ô Israel, para a nossa conferência aí do dia 25? O que vocês vão levar? Outra coisa também, porque eu ainda tenho uma opção de coisa para dizer. Você poderia apresentar esse trabalho? Você tem alguma imagem desses trabalhos artesanais que vocês fazem? Que a gente poderia colocar aqui no site da Taba TV. Bacana. Vou disponibilizar um material do segmento dos povos tradicionais. Nós, em particular, trabalhamos com a questão da culinária baiana. Então, nós temos um tabuleiro de acarajé. E aí esse é justamente a nossa bem maior, né, que levamos para as feiras e apresentamos nos eventos e desenvolvemos nossas ações, né? Além do Você já tem a barraquinha lá na Praça 15? Desculpe te interromper. Sim, já temos lá uma barraca pautada para o fórum, né? Eu vou estar levando o acarajé ali para que a gente socialize e abrir esse trabalho de forma prazerosa, né? Porque, como dizem em África, política, trabalho e comida, tudo é uma coisa só. Faz tudo parte. É verdade. Senta, come, trabalha, sorri, se diverte, e estamos todos na mesma panela. É verdade. Eu acho que ela não mandou aqui a pergunta. Eu gostaria de fazer uma síntese assim do que nós estamos... Pode ficar à vontade, por favor. Né? Para que a gente conclua deixando os esclarecimentos para a sociedade. Bom, começamos a discussão no Rio de Janeiro com a questão da intolerância religiosa. Iniciamos uma pauta nesse sentido da intolerância ou vandalismo, a busca pelo respeito na Barra da Tijuca, que nos deu a possibilidade de hoje ter uma feira e ter um fórum, né, discursivo em praça pública, com púlpito aberto, onde cada dia das nossas feiras estamos ali abertos tanto para as discussões políticas, as pautas que forem trazidas, afinal de contas, se trata de um fórum, né, e as expressões culturais, artísticas, também nessa localidade. Nesse sentido, a gente conquistou aí o Fórum Negríndio, conforme venho falando aí para vocês a respeito de como se deu a construção desse fórum, né? Estamos ainda em construção, porque estamos na busca da década afrodescendente, que se encerra em 2024, a iniciativa da ONU, que a gente pretende levar uma síntese do que são todas essas opiniões de âmbito nacional, voltado para o segmento das matrizes africanas e para o segmento dos povos originários. Então, nós temos aí a pretensão de estar levando esse resultado para apresentar nessa grande conclusão da década afrodescendente, e nós temos um fórum que tem a perspectiva de ser itinerante, estarmos levando para os terreiros de candomblé, estar levando às comunidades dos povos originários e abrindo essa discussão, fazendo esse mesmo desenho, tanto da feira, quanto das temáticas que estão sendo abertas e construídas. Essa é a linha que a gente vem trabalhando. Meu nome é Israel Alfarerê, meu e-mail é alfarerê@gmail.com, meu telefone é 981-750188. A gente tem essa linha comercial, onde a gente vem atendendo e abrindo espaço para os parceiros que querem contribuir com a questão do fórum.
E assim eu me despeço do público da Taba, de toda essa equipe de vocês, né, que me deu essa oportunidade da gente falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, dar essa amplitude, e vai ser muito enriquecedor, né, nossa contribuição dentro do espaço na Praça 15, na feira, como na discussão política, porque aí nós temos algumas diretrizes, tanto da CONEM, né, que tem um olhar específico para a questão da discriminação racial, né, e do Rede Afroambiental, que também tem um olhar mais voltado para a matriz africana, com pontos específicos em âmbito nacional, que dará contemplação à nossa contribuição na formação do fórum, do seminário, da conferência, né? Da pré-conferência que vamos estar realizando aí no dia 29, no dia 25, lá em Niterói. Muito obrigada, hein, Israel? Eu queria aproveitar que você falou de redes sociais, né? Eu queria falar que essa live vai ficar disponível aqui no canal, né, da Ecotaba, e pedir para as pessoas também se inscreverem no nosso canal, no nosso Instagram. E a Andrea falou aqui, parabéns pela entrevista, pelo espaço de valorização da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas. Obrigada a você, Andrea, de ter participado aqui. Helena? E a Tereza Cristina também, né? Diz que o tema era bem pertinente. E deu parabéns, né? Eu já tinha falado, mas agora estou fazendo, reiterando, né, a participação das duas. Não sei se a Tereza Cristina é de Juiz de Fora também, eu não sei, ou se é daqui do Rio. Mas só uma questãozinha para finalizar, o Farerê. Você acha que aumentou essa intolerância? Tem aumentado? Ou é uma impressão? Como você vê essa evolução ou involução, não sei, dessa questão de intolerância racial, intolerância religiosa, e, enfim, essa postura que muita gente toma hoje em dia, em vários, que não é só de raça, é também de sexo, enfim, é uma série de... Que a gestão do governo do PT em 2004, criando conselhos através da CEPIR, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, trouxe visibilidade para todos esses temas transversais que não eram discutidos na sociedade. A mulher, o velho, era tudo muito en passant. A religiosidade, isso é coisa de preto, deixa de lado, vamos trazer isso para o tema central. E quando a gente, enquanto sociedade civil, se posiciona e apresenta programas, sistematiza documentos, né, que contemplem, porque uma coisa que eu não consigo compreender, como é que eles criaram a República para negros, ignorantes e índios tupiniquins. Então, as leis eram para quem, os direitos e os valores eram para quem. Então, a reforma tem que ser já a reforma geral, né? Mas a CEPI trouxe visibilidade a esses temas. E aí, a questão da intolerância religiosa, a questão do racismo institucional, né, ficaram muito mais latentes junto à sociedade, né, ao ponto do carnaval, hoje, ser uma expressão que trouxe a maior reverência da religião de matriz africana para um maior entendimento da sociedade, porque a sociedade tem a ignorância de dizer não gosto de jiló, mas nunca comi jiló. Não gosto de preto, mas nunca tive próximo a um preto, não sei qual é a identidade, não sei quais são os valores, o que ele tem para contribuir, né? Porque é sempre aquele olhar pejorativo, negativo, deixe lá que fica melhor quieto. Então, essa coisa desse burburinho, hoje, essa efervescência faz com que o cidadão de matriz africana, dos povos tradicionais de matriz africana, e que os negros se posicionem mais efetivamente, né? Eu sou da Bahia, e aí eu uso roupas coloridas, né, desde sempre, porque o Ileaê, o Olodum, sempre foram a minha identidade, né? Então, eu sempre saí com as roupas, bermudas, camisas desses blocos. E hoje, você vê o quanto a moda, né,
vem criando uma identidade e o povo assumindo, fugindo um tanto quanto do jeans, da roupa americanizada, valorizando mais a sua complexão, sua própria confecções, né? Sua própria marca, suas próprias grifes. Então, isso tem trazido um olhar mais expressivo. Então, eu vejo que, comercialmente, tem um olhar maior para esses povos que não eram tão visibilizados, como também, né, a questão racial e a questão do preconceito religioso, embora a gente tenha mais autonomia de se posicionar do que antigamente. Os velhos diziam, não, o negócio, a corda só parte para o lado mais fraco. Agora a gente entende que a gente pode falar pela gente mesmo, né? Nós podemos nos autodefender. Então, vamos nos posicionar e você vê que os casos de racismo hoje têm tido mais evidência, mais reverberância na sociedade, como a questão da Lei Caó, né? Que lá nos anos 90, Carlos Alberto Caó lançou a lei e hoje ela é um dos maiores recursos que a gente tem jurídico para defender o nosso posicionamento perante a sociedade, e se tornou uma infração criminal, né? A questão da intolerância religiosa mediante essa lei. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que parece que está tendo um crescimento, mas está sendo mais notório do que antigamente, que ficava muito a coisa do monotônico, guardado no segredo. Bom, dentro do armário, né? Está tudo saindo de dentro do armário, é isso? Pois é, você vê que o movimento LGBTI+, é uma grande expressão nesse sentido do saindo do armário, porque a gente sempre esteve fora do armário. Tanto que a gente sempre foi agredido, a gente só nunca partiu para a briga. Aí, essas pautas todas que foram ascendendo, hoje você vê todo mundo se posicionando e as famílias têm que se rever, se reconstruírem, né? E essa é uma das preocupações que a gente tem enquanto religioso, né? Como fica essa formatação familiar com essa construção, todo esse avanço, todo esse crescimento social, né? Todo esse processo de, como você acabou de dizer, abrir o armário. Todo mundo saiu do armário de vez. E agora, como é que vai ser para organizar a casa? Precisamos ter essa pauta aí mais precisa para poder politizar o povo e nos organizar na sociedade, que não estamos contra ninguém, temos que ser unidos, temos que ter unidade para ter voz e força. Caso contrário, por isso que eu defendo muito a questão de termos parlamentares defendendo as nossas pautas no legislativo. Você vê que hoje tem uma bancada de evangélicos, né, nacionalmente, e que essa bancada conduz do jeito que quer a educação, a segurança. Tem aí o exemplo do último ministro da Educação que surgiu, que saiu do ministério, não cabe nem falar o nome dele. Não precisa! Né? E aí nós, povos tradicionais, precisamos hoje ter essa consciência, não só os povos de matriz africana, mas os povos originários, da importância de elegermos, termos candidatos para defender as nossas pautas lá nos legislativos, seja no municipal, no estadual ou no federal. Então, essa é a linha que a gente entende que o Fórum vai estar conduzindo, e assim eu entendo que a sociedade começa a perceber a importância, né, o valor que tivemos na construção dessa tal sociedade. Porque enquanto você não vai na academia, você é à margem. Quando você vai para a academia, então você é o doutor. Os pretinhos estão tudo na academia hoje. As cotas abriram uma possibilidade, então não dá mais para enfiar água lá dentro. Não vem de garfo com sopa, que a gente está muito bem, estamos preparados para um diálogo mais amplo. Embora eu venha da cozinha do Candomblé, mas me defendo bem, viu? Muito bem. E olha, uma coisa importante em Israel é que você tem humor. Eu acho que a gente pode perder tudo, só não pode perder o humor, né? Claro, gente, é o que nos faz viver, né? Nos faz Não ter é? sentido. A esperança de vida, a esperança de esperançar, como diz o Horta, né? Que eleva nosso pensamento. E é isso que faz com que a gente equalize, né? A dor e o prazer, porque depois da dor, curou ali, a gente vai tomar uma, vai dançar, e no dia seguinte a gente vai para o compromisso do trabalho, porque sem o AG1 a gente não sobrevive. Muito bem. Mas olha só, antes da gente terminar o programa,
eu quero falar do meu próximo programa, que vai ser na quinta-feira. Hoje é 10, né? Vai ser dia 12 de maio. E eu vou entrevistar, o programa Falou e Disse, eu vou entrevistar o Carlos Pronzato, que é um cineasta Pronzato, argentino. Você conhece? Ele morou na Bahia. Exatamente. Nós tivemos com o Pronzato lá na Bahia. Você conhece o Pronzato? Então, você está convidado a vir aqui, olha. Você querendo vir ao vivo, você está convidado para fazer perguntas a ele e tal. E nós vamos falar das várias produções, vários filmes dele. Então, já que nós falamos nos indígenas, né? Ele tem um filme muito interessante que é meio sobre o extermínio dos tamoios. Quer dizer, é um argentino que vem aqui nos mostrar da nossa história. História que a gente até desconhece, não é mesmo? Verdade, então, olha verdade. Só que coisa importante e que coisa nefasta. Eu sei que tem muita gente que desconhece a nossa história, não é? Que não sabe desse... Santo de casa não faz milagre, né, meu bem? Então, vamos cuidar do que é de fora para que a gente tenha valor dentro de casa. E aí, o Pronzato traz justamente essa inversão, né? Ele vem de lá e busca trazer daqui um trabalho de pesquisa, de estudo aprofundado e que traz uma visão, uma realidade expressiva. Grande parceiro, grande amigo nosso. Exatamente. Outro filme que eu vou recomendar Manda que também. Eu vou botar no grupo, Isso. Rede. Então, vou te esperar, hein? Tá bom? Participar com a gente. Me diga uma coisa, vai ser disponibilizado um link, né? Dessa gravação. A gente te envia o link. Okay, você agora já está acostumado, você vai participar do programa. Virtual, a gente vai se adaptando a ele, viu? Não é? Então, tá bom, você vai retornar à Taba TV, mas aí no meu outro programa, né? Que ótimo! Já achei uma companhia para eu não ficar falando sozinha, eu e Pronzato. Já tem o Farerê junto comigo. Então, muito obrigada. Uma boa oportunidade de divulgar o programa da próxima quinta-feira. Ô, Laura, passo a palavra para você terminar aí o programa com os finalmente. A conexão da Laura caiu. Então, a Laura caiu. Tadinha, ela não se machucou, não, né? Eu vou deixar uma mensagem de Oxalá que fala sobre a união, sobre a paz, sobre a confraternização de todos os povos. Oni Saure, Saulagé, Oni Saure, Oberioman, Oni Saure, Saulagé, Babá, Oni Saure, Oberioman, Oni Saure, Saulagé, Oni Saure, Oberioman, Oni Saure, Saulagé, Babá, Oni Saure, Oberioman. Epipe, Babá, que Oxalá traga paz e unidade em todos os povos, que a gente tenha um futuro progressivo. Axé. Valeu muito. E, olha, eu quero só lembrar do 13 de maio. Por acaso, nós hoje te chamamos aqui, mas eu tenho que fazer uma referência, ainda aqui rapidinho, no final do programa, desse 13 de maio, mas que a gente tem que reconstruir a cada dia, a cada passo, esse 13 de maio como uma verdadeira emancipação. Aquilo lá foi só um arremedo. Eu acho que as nossas ações diárias é que tem que consolidar esse 13 de maio. Por isso, eu quero só fazer uma referência assim, rapidinha, mas
eu acho que hoje é mais importante do que foi o ontem, não é? Então, O muito 13 de maio obrigado, não Israel. referenda mais o movimento, as nossas pautas. Hoje, a nossa referência é 14 de maio. 14 de maio, o que o negro fez? O dia 14 de março, sai por aí. É uma música de Lázaro Matumbi. Nós vamos fazer uma feijoada aqui na sede do projeto Roda de Conversa com Acarajé, Fórum Negríndio, aqui na Rua da Chácara, bairro do Itaiangá, Tijuquinha. Eu vou estar soltando aí na mídia, aí na rede, essa referência que a gente vai discutir o dia 14 de maio, porque 13 foi aquilo, né? A gente continua Exatamente. Ótimo. Vocês já descobriram, quer dizer, já criaram uma outra data. Eu não sabia disso. Estou aprendendo com você, Alfarerê. Né? Obrigado pela grande aula que você deu aqui para a gente. E a gente tem que ser, sabe, tem que fazer o meia-culpa. Eu acho que todo brasileiro tem que fazer o meia-culpa. Eu faço, e essa meia-culpa tem que ser quase que diária, viu? Eu não tenho dúvida disso. Então, eu, como branca que sou, e que não acho que isso seja nada demais, pelo contrário, às vezes tem vergonha dessa branquitude, porque não posso ficar... da Europa, né? É a construção brasileira, o europeu, o índio, o povos originários e o negro. Por isso que tem esse negócio dessa melanina tão envolvente no país, todo mundo tão lindo, tão tropical, tão maravilhoso, né? Essa miscigenação, no geral, que desse caldeirão chamado Brasil. Caldeirão chamado Brasil. Foi maravilhosa a entrevista, foi ótimo ter estado com você aqui, viu, Ofarerê? Axé. Então, muito obrigado, foi muito prazer. Sucesso para Taba, Laura, aquele abraço e aquele beijo. Tá bom. A Laura caiu, mas não se machucou. Foi só o sinal dela que caiu. Mas ela está presente aqui. Então, ótimo. Bom, concluímos. Foi um prazer imenso. Muito obrigado a todos.